Opa, e aí? André Damasceno do Melhor do Marketing. Neste vídeo eu quero responder para você uma pergunta que sempre chega aqui para mim, que é o seguinte: André, eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, eu sou coaching, eu sou nutricionista, eu vendo aparelhos de informática, eu vendo smartphone e eu não sei qual que é o número ideal de publicações que eu devo fazer no meu Facebook e no meu Instagram. Existe um número ideal? Existe uma quantidade mínima? Existe uma quantidade máxima? Então, quando eu viajo o Brasil, essa é uma pergunta que eu preciso estar sempre ali colocando para poder responder em algum momento. E eu sempre respondo da seguinte maneira: veja só, a quantidade que você vai publicar, ou seja, o número de vezes, depende exatamente do objetivo que você quer alcançar, dos números que você quer alcançar no final de uma semana ou no final de um mês, por exemplo. Eu vou dar um exemplo mais prático que eu acho que você vai entender melhor. Veja só, há alguns meses atrás eu comecei a fazer um trabalho para um pet shop, tá certo? Fiz o trabalho de diagnóstico, o trabalho de planejamento e defini que a quantidade mínima de publicações durante 30 dias no Instagram seriam 2 publicações no feed, com intervalos de que uma vez por semana o feed também precisaria ser atualizado com vídeos. Isso sem falar que todos os dias precisava ter uma quantidade mínima de 10 publicações nos stories, contando o dia a dia do pet shop. Esse objetivo, essa meta, ela foi definida baseado numa resposta que o cliente deu para mim, que é o seguinte: André, eu preciso aumentar o número de pessoas comprando o serviço de banho e tosa. E eu quero muito aumentar esse número, não no final de semana. O meu objetivo é que eu tenha um número parecido com banho e tosa de sábado, também nas terças e quartas-feiras. Então a gente criou uma ação para responder esse objetivo especificamente, para que o cliente tivesse esse resultado, tá certo? Então, o número de publicações que a gente sugeriu para ele foi baseado nesse problema, nesse desejo que ele precisa. Então, assim, para que eu possa definir um número mínimo de publicações, a primeira coisa que eu preciso responder é: qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu interesse? O que você deseja conquistar? Esse pet shop, por exemplo, ele quer aumentar o número de pessoas adquirindo o serviço de banho e tosa nas terças e quartas-feiras, tá certo? Então, isso foi definido dessa maneira. Outra coisa que eu costumo sempre responder que é o seguinte: se preocupar com a quantidade não é uma métrica muito ideal. O mais importante é você se preocupar com a qualidade do material, do conteúdo que você vai produzir. Então, sendo bem sincero e assim de coração, não adianta você produzir um conteúdo todos os dias, 3, 4 vezes no seu feed, 2 vezes no Facebook. Vou fazer um vídeo todos os dias para o meu canal do YouTube. Não adianta. O mais importante é você saber qual é o conteúdo que o seu fã ele responde positivamente. E como que você consegue saber disso? Aí eu queria dar uma dica de livro, não se assuste porque ele é um pouco grosso. Ele não é um livro habitual do que estão surgindo por aí. Eu ganhei esse livro já tem alguns anos, deve ter aproximadamente aí uns 6 para 8 anos, tá certo? É um livro que fala sobre comportamento do consumidor. Uma parte teórica e uma parte muito prática, tá certo? Então, para você produzir um conteúdo que seja de interesse da sua audiência, do seu fã, do seu seguidor, dentro do seu blog, por exemplo, é importante você entender qual que é o comportamento do seu consumidor. Então, você, por exemplo, abre o seu Instagram e você faz perguntas, você utiliza a opção de enquete lá do Instagram, dos stories, para perguntar o que ele quer saber nesse final de semana, quais são os conteúdos que ele quer, que ele tem interesse em saber. Então, por exemplo, aqui quase toda semana, umas 3, 4 vezes por semana, eu sempre faço enquetes nos meus stories. Eu estou sempre estimulando a participação do meu seguidor. Então, isso é importante.
estimular a participação de quem te acompanha. E a maneira de saber isso é analisar o que o seu consumidor, o que o seu fã, o que o seu público-alvo deseja saber sobre o seu produto e sobre o seu serviço, aquilo que você vende. Resumindo, você precisa se tornar interessante para a sua audiência. Então, e como que eu me torno interessante? Produzindo conteúdo não em números, mas sim em qualidade. Não é se preocupar com a quantidade, é se preocupar com a qualidade. Então, o ideal é que você poste uma vez por dia no seu feed, é o ideal. Mas desde que essas publicações que você está fazendo, ela tenha comentários, tenha curtidas, as pessoas interagem, as pessoas mandam informações por direct para você, as pessoas perguntam. Por exemplo, se você tem um blog, você faz um texto, as pessoas deixam comentários, as pessoas compartilham nas redes sociais com seus amigos. Então, essa análise é uma análise criteriosa. Muito mais do que se preocupar com a quantidade, é com a qualidade do material que você está se produzindo. E lembrar sempre, como que o seu consumidor, ele reage, o seu fã, o seu seguidor, ele reage com o conteúdo que você está produzindo. Ele reage positivamente? Ele comenta, ele curte, ele espalha a notícia, ele vem te dar o feedback? Então, a partir desse feedback, dessa análise do seu leitor, você vai ter um resultado muito melhor. E é isso que faz com que você venda através das mídias sociais. Por quê? Você produz um conteúdo que as pessoas estão gostando. Quando elas gostam do seu conteúdo, é bem provável que ela compre o seu produto. Tá certo? Então, lembre-se sempre disso. Pode publicar uma vez por dia? Pode. Mas lembre-se, qual que é o meu objetivo? No caso do Pet Shop, aumentar o número de vendas, aumentar o número da solicitação de serviços de banho e tosa na terça e na quarta-feira. Então, para isso, eu preciso vir de um final de semana entregando muito conteúdo, muito stories, falando das novidades, falando dos produtos, falando o que o animalzinho vai ter e aí sim tentar encaixar uma venda aí durante esse intervalo, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa super dica. Fique comigo, pois breve mais dicas aqui, ok? Tchau, tchau!